Você já tentou esquecer algo que te machucou profundamente? Talvez você nem fale muito sobre isso, ou ninguém perceba, ninguém que está fora perceba essa situação que está acontecendo dentro de você. Mas tem uma parte sua que continua presa lá, continua presa naquele dia que aconteceu, no dia que doeu, naquilo que não foi dito, ou talvez até naquilo que você precisava ter escutado, mas infelizmente não escutou. E quando isso acontece, geralmente nós começamos a fugir. Fugir do que nós sentimos, fugir da memória, fugir do passado. E nisso a gente se distrai, a gente começa a se ocupar, a correr, mas dentro de nós há um coração cansado, gritando: eu só queria ser escutado, eu só queria que alguém me ouvisse, que alguém entendesse que aquilo me magoou, que aquilo me feriu, que aquilo me machucou de uma forma profunda. E talvez ninguém tenha te dado esse espaço até hoje. Mas aqui, hoje e agora, eu quero te convidar a parar, não para se afogar nisso, mas para, pela primeira vez, talvez, deixar o que doeu ter um lugar legítimo dentro de você. Porque fugir do passado, isso não vai te curar. Isso não vai curar o que está doendo dentro de você. Mas acolher ele pode ser o primeiro passo. Tem uma coisa que poucas pessoas entendem sobre o luto. O luto não é só quando alguém morre. A gente também sente o luto por coisas que acabaram por não acontecer, por versões da gente que a gente acabou perdendo pelo caminho, por relações que não deram certo, por sonhos que ficaram pelo caminho na sua jornada. E esse luto, o luto pelo que não foi, ele é silencioso. Às vezes a gente nem percebe que estamos nesse processo de luto. Nós só sabemos que está muito pesado. Nós sabemos que tem esse sentimento dentro de nós que nós não sabemos por vezes nomear. Isso daria até um assunto para outro vídeo, porque infelizmente nós não sabemos geralmente nomear as nossas emoções. E isso traz tantos malefícios para a nossa vida emocional, para as nossas atitudes, para o nosso psicológico, mas vou deixar esse assunto para outro vídeo. A vida vai passando, as coisas vão acontecendo, a gente vai funcionando, mas nós não sentimos mais aquele prazer, aquela felicidade em viver. Talvez você esteja aí hoje não se reconhecendo, talvez até sentindo uma saudade de algo que você nem sabe o que que é. Um vazio que ninguém parece entender. Hoje, aqui neste vídeo, eu quero te explicar o porquê você precisa parar de fugir do seu passado. E por que viver esse luto, ele pode ser sim um ato de coragem. Mas calma, a gente vai conversar sobre isso de uma forma muito simples, de um jeito muito simples, com uma conversa de coração para coração, como se eu estivesse realmente sentada com você. Essa é a ideia de eu estar aqui sentada no chão da minha sala, para que isso aqui seja realmente uma conversa. Mas, sem mais delongas, sabe por que é tão difícil olhar para o passado? Porque quando a gente olha, a gente sente. E quando a gente sente a dor, aquela dor vem. E aí você pode pensar, se eu me permitir sentir isso, eu vou desabar, Ingrid. Eu não sei o que vem depois. O que que vem depois de abrir a caixa da Pandora? E se eu não dar conta? E se eu não conseguir dar conta do que vou encontrar ali? Essa dúvida, ela é válida e ela pode vir a aparecer. Eu já vi acontecendo dentro do consultório. Mas deixa eu te contar uma coisa que talvez ninguém tenha te contado dessa maneira. Você já está dando conta. Você já está dando conta do recado. Você já está carregando essa dor
todos os dias, do seu jeitinho, claro, mas em silêncio, fingindo que esqueceu, fingindo que talvez você tenha superado, mas ela ainda tá aí. E não precisa ser assim. Você deve parar de sobreviver para começar a viver de verdade, para começar a ter uma vida realmente autêntica. Mas, para isso, você vai precisar fazer as pazes com o que te trouxe até aqui. Nos próximos minutos desse vídeo, eu quero te conduzir por 3 passos muito importantes. Entender o que é viver esse luto emocional, reconhecer os sinais de que, de fato, você está evitando o passado e aprender a se abrir para essa jornada com compaixão, sem pressa e o mais importante, do seu jeito. Então, fica comigo até o fim, não para ouvir uma fórmula mágica, eu não tenho nenhuma fórmula mágica para te passar. Eu tenho questões baseadas em evidência científica, tudo que eu trago aqui eu não tiro da minha cabeça, né? É tudo muito bem respaldado, mas não é nenhuma fórmula mágica. Mas talvez seja o primeiro passo que você vai tomar em direção a uma liberdade que você talvez nunca tenha vivido antes. Olha que poderoso isso. Olha que imagina a felicidade de você viver uma vida mais liberta desses sentimentos que te amarram lá no passado, no seu passado. Você merece viver isso, você merece se libertar daquilo que te prende. E eu vou te mostrar um caminho que é possível. Vamos aqui começar entendendo o que é esse luto emocional. Então, o luto emocional é o processo natural que tanto o nosso corpo quanto a nossa mente atravessa, passa quando algo importante é perdido. E isso não se limita à morte de alguém, como eu disse anteriormente. Você pode viver o luto de várias formas, de várias maneiras. Pode vir por um término, por algo que você estava com uma expectativa muito alta na sua vida e acabou por não acontecer. Por talvez um relacionamento que você sempre tenha sonhado ter com seus pais, por exemplo, mas que de fato nunca existiu. Por uma fase da sua vida que acabou, o ciclo, sabe? Ou até pela pessoa que você foi antes de ter aquela dor, antes daquela dor te transformar. O luto é a maneira do seu coração dizer: isso aqui foi importante para mim, isso aqui me afetou de verdade. Eu preciso de um tempo para entender o que ficou e o que vai embora, compreende? Mas o que nós estamos acostumados, habituados a fazer? Nós estamos habituados a nos silenciar. A gente silencia, coloca um sorriso no rosto, volta a trabalhar, volta à nossa rotina normal, talvez poste uma foto sorrindo nas suas redes sociais e tenta, de certa forma, talvez até com boas intenções, seguir a vida como se nada tivesse realmente acontecido, mas por dentro algo está em pausa. E aí que entra um ponto muito importante. Tudo que você não vive conscientemente, você carrega inconscientemente. Ou seja, o luto que você evita, ele vira o quê? Ele vira cansaço, vira irritação do nada. Sabe aquela irritação que às vezes vem do nada? Vira uma falta de paciência, vira insônia, vira dificuldade em confiar, vira essa sensação constante de que tem algo errado, sabe? Mas no fundo você não sabe de fato o que é que está errado. É como se tivesse uma parte sua parada na linha do tempo, esperando ser acolhida, esperando um abraço, esperando um carinho, esperando que você diga: eu sei, aquilo realmente doeu e tá tudo bem sentir isso.
Tá tudo bem você estar passando por um momento, por uma fase difícil. Vamos viver isso juntos, vamos viver isso de uma forma sincera, verdadeira. Se eu te pedir agora para você não pensar num elefante rosa, eu aposto que tudo que está passando na sua mente agora é um elefante rosa. E quanto mais você tentar dar um comando para o seu cérebro de não pense em um elefante rosa, mais o elefante rosa vai aparecer na sua mente. Você entende que fugir disso, tentar afastar algum pensamento da sua cabeça, só faz você entrar mais ainda nesse ciclo dele ficar preso na sua mente? Deixe como as nuvens do céu, deixa os seus pensamentos passarem, deixe eles existirem o tanto que eles têm que existir. Eu não estou falando de uma forma passiva, que você vai se prolongar demais naquilo. Mas também não tenta ficar afastando, sabe? Agora, por que a gente foge tanto desse luto? Porque nós, de certa forma, nós aprendemos que sentir é perigoso. Desde pequenos nós fomos criados escutando frases como para de chorar, isso é besteira, isso é muito besta. Você tem que ser forte. Não fica remoendo o passado. Bola pra frente. Aposto que você já deve ter escutado alguma dessas frases vindo de alguma pessoa da sua família, alguém próximo. Essas frases, elas até podem parecer inofensivas, mas elas nos ensinam que a dor é uma fraqueza, que parar para olhar para o passado é uma perda de tempo, sabe? Mas sabe o que é mais perda de tempo ainda? É viver uma vida inteira tentando provar que você superou algo que ainda está mal resolvido dentro de você. Isso é uma perda de tempo. O luto, esse luto saudável, ele não é drama. É um sinal de uma maturidade emocional, é um sinal de uma boa regulação emocional. É uma coragem de parar, olhar para trás e dizer para você mesma: isso aqui me machucou e eu vou dar um lugar digno para isso dentro de mim. Não é sobre viver no passado, longe, muito longe disso. Você tem que viver no presente. Eu sempre trago isso nos meus conteúdos. Viva no presente. Mas é sobre entender que ele existe, o passado ele existe, o hoje, amanhã já vai ser passado. Ele existe. E esse passado ele te formou, mas ele não precisa mais te controlar. Esse é o ponto. Essa é a viradinha de chave. Tem uma imagem que eu gosto muito de usar para explicar isso. Imagina a sua vida com uma casa e os quartos dessa casa são as suas memórias. Se você tranca a porta de um quarto porque você tem medo do que tem lá dentro, tá tudo bem. É o seu instinto tentando, de alguma forma, te proteger. Mas você concorda comigo que aquele quarto, ele continua existindo? Não é como se você tivesse acabado com aquele quarto. Você simplesmente só trancou ele, mas ele continua ali. Você pode até tentar, com todas as suas forças, evitar entrar nele, mas ele continua fazendo parte da casa. Ele continua ali na casa. Agora imagina se você aos poucos, com calma, paciência, começasse a abrir essa porta, tirar o pó, acender a luz, deixar a luz entrar, abrir a janela, deixar a luz natural entrar, colocar um quadro bonito na parede. É isso que o luto emocional ele faz. Ele transforma um lugar de dor num lugar de memória, de respeito e até um lugar de aprendizado. Você não precisa apagar o que você viveu, mas você pode aprender a viver com isso, a conviver com isso de uma forma mais leve, mais real, mais humana, sabe? E o primeiro passo para isso é reconhecer o que eu perdi que eu não aceitei. Pode ser uma relação, uma versão sua, pode ser o tempo, simplesmente o tempo.
pode ser a inocência, podem ser tantas coisas, mas quando você nomeia essa perda, ela começa a deixar, quando você nomeia essa perda, ela começa a deixar de te controlar no escuro. Você começa a trazer consciência. E a consciência, ela te leva, ela te arrasta para essa jornada de reconhecer, de começar a se libertar das coisas que você estava tentando deixar trancado. Agora, no próximo bloco desse vídeo, eu vou te mostrar os sinais de que você pode estar fugindo do seu passado, às vezes até sem você perceber. E como isso impacta, como isso interfere diretamente a forma como você se vê, se relaciona, se trata. Os sinais. Às vezes a gente não tem consciência disso. A gente só sente que algo está fora do lugar, que a vida tá pesada, que a gente sempre tá correndo, a gente tá sempre cansada de certa forma, sempre num ciclo que se repete e repete. Mas sabe o que acontece quando a gente foge do passado? Ele não desaparece, ele só muda de roupa. É como se ele só estivesse mudando ali a roupa, mas ele não desaparece. E ele começa a aparecer em outras áreas da sua vida. Quer ver alguns sinais de quem está fugindo, tentando fugir do que viveu? Você se distrai o tempo todo. É celular, é série, compras, comidas, trabalho, tudo para não sentir. Tudo para não parar e sentir verdadeiramente o que você está passando. Porque no silêncio as emoções vêm e isso assusta, né? Você sente um cansaço emocional sem explicação. Você não consegue achar explicação para aquilo que você, de certa forma, está sentindo. Mesmo você dormindo bem, mesmo estando tudo certo, é como se carregar a vida estivesse mais pesado do que o normal, mais pesado do que deveria, mais pesado do que você esperava estar. Você evita falar sobre certas coisas. Quando alguém toca em algum assunto, você muda de tema, desconversa, ou até fica irritada, às vezes irritado, porque lá no fundo, aquele tema ainda dói. Você até pensou ter superado, ou até tentou se enganar que superou, mas de fato ainda não. E aquilo ainda dói dentro de você. E mexer numa ferida aberta dói. Se você se machucar e passar a mão em cima do machucado, vai doer. Mas quando ele já estiver cicatrizado, você pode mexer, passar qualquer coisa, cair água, álcool. Não vai arder, não vai doer. Mas com a ferida aberta, vai. Você repete padrões. Atrai o mesmo tipo de cara, de mulher. Cai nos mesmos conflitos, como se a vida estivesse num eterno looping, sabe? Mas esse looping, ele não é um azar, é um pedido interno para você olhar para algo que ficou pendente lá atrás na sua história. Você se culpa por sentir, simplesmente por sentir. Você sente raiva, você sente tristeza, você sente medo. E logo você pensa: eu não devia estar assim. Já era para eu ter superado há muito tempo. Você pode vir a pensar isso, mas cada um tem o seu tempo. E negar essa dor não te fortalece. Negar essa dor só vai afastar você mesma de você. E sabe que todos esses sinais, esses 5 sinais que eu acabei de dizer, eles têm em comum? Eles mostram que existe um passado pedindo, implorando para ser olhado. Não para te prender lá de forma alguma, mas para te, de certa forma, te libertar no hoje, te libertar aqui. Porque tudo aquilo que você não compreende dentro de você, você acaba vivendo aqui do lado de fora em forma de repetição, relacionamentos frustrados, uma autoestima destruída, de decisões que não combinam com quem você é de verdade. E tem mais uma coisa que eu preciso te contar. Muitas pessoas acreditam que fugir do passado é um ato de força.
é uma demonstração de coragem, que seguir em frente sem olhar para trás é um sinal de maturidade. A gente escuta muito isso, né? Principalmente na internet, algumas frases de efeito, mas não é. Fugir do que te feriu é um mecanismo de defesa. E tá tudo bem. Mecanismos de defesa geralmente têm uma função dentro da gente. Tá tudo certo. Ele por si só não está errado. Talvez ele já te ajudou a sobreviver em momentos que você não dava conta sozinho, que você não dava conta de sentir. E tá tudo certo. Algumas coisas acontecem porque tem que acontecer mesmo. Mas hoje talvez você já esteja pronta para viver algo muito maior, viver com mais leveza, viver com mais verdade, viver com mais presença, sabe? Mas para isso você precisa parar de fugir. Nós não conseguimos fugir de nós mesmos, sabia? A única pessoa que você não consegue fugir, por mais que você tente, é de você mesma, porque você sempre está com você. Você sempre está com seus pensamentos, você sempre está com as suas emoções. É doido, né? Pode ser assustador um pouco pensar sobre isso. Pode parecer muito assustador. Pensamentos como: e se eu mexer nisso e tudo piorar? E se eu descobrir que talvez a culpa de tudo isso foi minha? E se eu sentir tudo isso de novo? Essas são perguntas que muitas pessoas fazem, é totalmente válido, mas deixa eu te fazer uma outra pergunta, até mais profunda. E se olhar para tudo isso for realmente o que você precisa para se libertar desse ciclo? Porque sentir não te destrói. Sentir, ele te ensina, te aproxima de quem você é de verdade. Talvez você precise chorar por algo que você nunca chorou. Dizer adeus a uma expectativa que você carregou por anos a fio. Isso é coragem. Isso é luto. Isso é vulnerabilidade. Nessa próxima parte, daqui para o final, eu quero te mostrar um caminho. Como começar a olhar para o passado com compaixão e não com julgamento. Como viver esse luto sem se perder nele. Como honrar essa sua dor sem se tornar ela. Como transformar lembranças que machucam em aprendizados que te trazem um alívio. Porque no fundo, muito provavelmente, você não quer esquecer de fato que você viveu. Você só quer que pare de doer tanto. E é isso que eu quero te mostrar agora. Bom, como viver esse luto de uma forma consciente e compassiva? Porque viver o luto não é se entregar à dor e se perder nela. É atravessar e não afundar. E atravessar significa estar presente no que você sente, sem necessariamente se identificar com aquela dor. Ou seja, você sente, mas você não é a dor. É muito importante que você entenda isso. Você sente a tristeza, mas você não é uma pessoa quebrada. Você sente raiva, mas isso não te torna uma pessoa má. Você sente saudade, mas isso não significa que você precise voltar atrás. A dor ela é parte da experiência humana, ela faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. E sentir dor por algo que foi importante para você é um sinal de que você realmente amou, que você realmente sonhou, que você colocou, que você se entregou, que você colocou expectativas naquilo. É algo natural, isso é bonito, merece ser respeitado, merece um respeito. Mas como que vive? Como viver esse luto na prática? Eu quero te ajudar a entender esse processo com 3 palavras que podem te ajudar muito. Nomear. Dê nome à sua dor. O primeiro passo é parar de fugir e começar a nomear o que aconteceu. Dizer a si mesmo: eu perdi algo, eu fui ferida, eu esperava receber amor e, na verdade, recebi rejeição. Eu me deixei de lado para ser aceita. Pode parecer até simples isso que eu estou te dizendo, mas dar nome à dor tira ela do campo do invisível. O que é visível a gente pode cuidar e o que é nomeado a gente pode começar a entender, a compreender aquilo, a destrinchar, acolher. Permita-se
Permita-se sentir. Claro, você não precisa entender tudo agora. Você não precisa nem saber o que fazer com o que você sente. Mas você pode sim criar um espaço interno seguro para você sentir aquilo que você tem que sentir. Talvez você chore, talvez você sinta raiva, talvez você fique confusa, não sei. Tudo isso é parte, tudo isso faz parte do processo. Sabe aquela criança que só queria um colo quando caiu? Você é essa criança agora. Mas o colo que ela precisa é o seu próprio. Pare de exigir maturidade emocional de uma parte sua que ainda está ferida, que ainda está machucada. Seja gentil com você mesma, seja humana, fique com você. Cuidar. Crie pequenos rituais para você. Luto não é resolvido com pressa, ele é cuidado com uma presença. Então você pode escrever uma carta para uma versão sua que ficou no passado. Esse ato de você sentar, pegar um papel, uma caneta ou no celular, computador talvez, e escrever, colocar para fora o que você está sentindo, o que você está pensando, dizer para você mesma as palavras que você precisa ouvir, isso é muito importante, isso é de um poder tão forte que se você soubesse, você faria isso agora. Você pegaria um papel, uma caneta e escreveria agora. Pode se conectar com uma música que talvez traga algo que converse com você aí dentro, se abrir com alguém de confiança, buscar terapia. Mas você entende que não importa o tamanho do gesto que você tenha. O que importa, de fato, é a intenção, a intencionalidade. É você falar: eu me permito viver isso, eu estou, de fato, me acolhendo. Esses rituais, eles não apagam a dor, mas eles mostram para você que agora existe uma versão adulta de você ali. Alguém capaz de cuidar da própria história com amor e dignidade, respeito. Quando você começa a viver esse luto de uma forma com essa consciência, algo muda dentro de você. A dor, ela não some do dia para a noite, mas ela começa a se reorganizar, a tomar a sua própria forma, tomar os seus próprios lugares, e aos poucos você percebe que você talvez consiga se lembrar sem se sufocar, consiga falar sem se culpar, que consegue respirar com mais leveza, porque agora existe um espaço dentro de você, um espaço seguro. Agora aquela dor foi vista, foi reconhecida, foi ouvida, foi sentida, foi respeitada por você própria. Você não precisa mais fingir que é forte o tempo todo. Você não precisa mais se distrair com mil coisas. Você pode se escutar. Você pode se acolher, você pode se reconstruir. E talvez esse seja o maior ato de amor que você pode ter por você mesma até aqui. Nessa última parte, eu quero te relembrar, eu quero te lembrar de quem você é. Te mostrar que que existe vida após a dor. E que esse luto que a gente conversou, ele não é o fim. Ele é um caminho. Vamos fechar essa conversa com esperança. Porque o que você viveu pode ter sido duro, pode ter sido muito desafiador, mas isso não precisa definir quem você é. Não precisa definir a sua vida toda. Então nós chegamos até aqui. Se você permaneceu comigo até esse ponto, eu já quero te agradecer por ter continuado aqui, por ter sido vulnerável bastante e é um elogio isso, porque isso mostra que tem uma parte em você que não quer mais fugir, que não quer mais se esconder do passado. Uma parte que está cansada de se esconder atrás de uma força forçada e que finalmente deseja viver com mais leveza, com mais verdade. E eu quero te dizer, você já começou a viver assim. Só de escutar essa conversa aqui com o seu coração aberto,
você já deu um passo enorme nessa jornada. E talvez um dos passos mais importantes que você já tomou na sua vida até agora. Olhar para o passado não é se prender a ele, é exatamente o contrário, na verdade, exatamente o oposto. É como pegar as peças espalhadas da sua história e dizer: isso aqui faz parte de mim e eu não preciso mais me esconder. Porque quando você começa a acolher essa sua dor, você começa a se recuperar por inteira. Você começa a se reconhecer e perceber que você não é, que você é muito mais do que aquilo que te machucou, do que aquilo que te feriu. Tem algo que eu sempre gosto de lembrar e que eu repito e repito. Você não é o que aconteceu com você. Você é o que você escolhe fazer com isso agora, a partir disso. E por mais que a sua história tenha tido capítulos de dor, talvez abandono, tristezas, injustiças, perdas, ela ainda está sendo escrita e você pode decidir o tom das próximas páginas, das próximas páginas desse livro, que é a sua vida. Talvez você não tenha tido escolha sobre o que você viveu, mas agora você tem escolha sobre como você vai cuidar de si mesma, sobre como você vai se tratar daqui para frente, sobre como você vai se posicionar diante do que você sente. E eu não tô dizendo que vai ser fácil, não tô dizendo que vai ser uma jornada fácil, mas eu tô dizendo que é possível e que você merece, isso é o mais importante. Você de fato merece. Você merece viver essa paz com o seu passado. Você merece parar de carregar essas culpas que não são suas. Você merece parar de se abandonar tentando agradar os outros. Merece construir a sua vida com base no amor e não mais no medo. E isso começa com um simples gesto, mas muito profundo. Você se olhando com compaixão. Você olhando para você mesma com compaixão, não com julgamento, não com pressa. Tira essa pressa de você, mas com o coração disposto a dizer: eu estou aqui, eu me vejo, eu não vou me deixar mais para depois. Chega. Se essa conversa mexeu com você, talvez não tenha sido à toa. Talvez tenha sido a primeira vez que alguém te falou isso com verdade. Eu espero que você tenha se sentido compreendida. E se eu puder te deixar com uma imagem para você guardar dentro de você, seria essa. Imagina que dentro de você exista uma versão sua, talvez mais jovem, talvez ferida, talvez cansada, e que hoje você estendeu a mão para ela e disse: eu te vejo, eu tô aqui. E agora vai ser diferente. Esse gesto, por mais simples em que ele possa parecer, ele já é um recomeço. Obrigada por confiar em mim, obrigada por abrir esse espaço dentro de você, obrigado por ter sido vulnerável em ter chegado até aqui. Claro, aqui o nosso tempo, mesmo esse vídeo tendo sido bem longo, mas nosso tempo aqui é muito limitado. Lá dentro da jornada Voltar a Me Ver, eu trago muitos exercícios terapêuticos que foram selecionados, criados a dedo por mim, para te ajudar, para te auxiliar nessa jornada de reconexão, de reencontro com você mesmo. Tenho certeza que se você escolher caminhar por essa jornada, esses exercícios vão te auxiliar muito. Eles vão ser ferramentas para te guiar nesse reencontro com você mesmo, nessa jornada de voltar a se ver. O link está aqui na descrição para você dar uma olhadinha, ver se faz sentido para você. Obrigada por ter ficado até aqui comigo. Eu quero que você lembre que você merece viver com mais verdade, com mais leveza, com mais amor. Até o próximo vídeo e lembre-se, você constrói quem você deseja se tornar.